antes do dia 12 de abril de 2021, para você responder um processo de suspensão da CNH, bastava você atingir 20 pontos na carteira, independentemente do tipo de infrações cometidas, no período de 12 meses. Agora, depois do dia 12 de abril de 2021, através da Lei 14.071, aqueles que não têm nenhuma gravíssima passa a ter o limite de 40 pontos. E aí você pode se perguntar, Eduardo, ano passado eu atingi 20 pontos na lei antiga, porém eu não tenho nenhuma gravíssima. Agora em 2021, em abril, você está me dizendo que uma lei nova aumentou o limite para 40 pontos, se eu tivesse cometido atualmente. Aí você pergunta, esses 40 pontos me beneficiam e cancelam o meu processo antigo de 20 pontos, no qual eu não tenho nenhuma gravíssima? Esse é o tema do vídeo de hoje. Vamos para a tela. Só para a gente recapitular as regras. Antes do dia 12 de abril de 2021, sempre que o condutor atingisse 20 pontos no período de 12 meses, era aberto o processo de suspensão contra ele. Agora, a partir do dia 12 de abril de 2021, a gente possui um escalonamento. O período é o mesmo, 12 meses, porém, o processo de suspensão só vai ser aberto se ele atingir 40 pontos e não possuir nenhuma infração gravíssima. Se ele possuir uma infração gravíssima, o limite dele passa a ser 30 pontos para a abertura do processo de suspensão. Se ele possui duas ou mais infrações gravíssimas no período de 12 meses, a abertura do processo de suspensão vai se dar com 20 pontos. Vamos trabalhar com dois casos. O primeiro caso. Imagine que, em junho de 2019, um condutor cometeu 3 infrações de trânsito graves. Cada infração de trânsito grave são 5 pontos. Em setembro, ele comete mais 2, totalizando 10 naquele mês de setembro. Só o mês de junho e o mês de setembro, que é o período de 12 meses, ele atingiu 20 pontos na lei antiga. Ou seja, já pode ter a abertura do processo de suspensão, em algum momento que o Detran vai abrir. Às vezes o Detran não é rápido, porque é muito serviço para fazer, então acaba demorando, às vezes, 1, 2, 3 anos. E aí, digamos que depois de 2 anos, passados aqui de 2019 a 2021, houve a alteração do CTB, aumentando o limite para 40 pontos para a abertura do processo de suspensão para aquelas pessoas que não têm nenhuma infração gravíssima, que é o nosso exemplo, só tem grave. E aí, digamos que depois de 2 anos, o Detran, em agosto de 2021, instaura o processo de suspensão. Pergunta, gera o cancelamento do processo de suspensão com base na nova lei, com essa ampliação de 20 para 40 pontos, nesse caso específico? A resposta é sim. Isso está na resolução 844 do CONTRAN, que fala, para as infrações cometidas antes de 12 de abril de 2021, aplica-se o limite de pontos previsto na Lei 14.071. Essa lei foi a que alterou o CTB, ampliando o limite de pontuação para aqueles que não têm infrações gravíssimas, no caso de processo de suspensão ainda não instaurados. Ou seja, se a pessoa cometeu as infrações em 2019, 2020 e atingiu os 20 pontos na lei antiga, a partir de 2021 houve essa ampliação de 40 pontos para aqueles que não têm infrações gravíssimas, e aí digamos que o processo de suspensão seja instaurado apenas depois do dia 12 de abril de 2021. Nesse caso, a pessoa é beneficiada e o processo é cancelado porque na nova lei houve a ampliação dos 20 pontos para 40 pontos para aqueles que não possuem a infração gravíssima. Ah, Eduardo, eu tenho 2 infrações gravíssimas. Aí não adianta, você continua no limite de 20 pontos na nova lei. Agora a gente vai trabalhar outra hipótese. O processo de suspensão cuja a instância administrativa ainda não se encerrou. Imagine que em junho de 2020, o condutor cometeu 5 infrações graves. Cada infração grave é 5 pontos, totalizando 25 pontos. Ainda em 2020, aqui o Detran foi muito rápido, em outubro, ele abriu o processo de suspensão por ter atingido mais de 20 pontos, no período de 12 meses na lei antiga. Em janeiro de 2021, o cidadão apresentou defesa ou recurso. O processo aqui ainda está acontecendo, não se encerrou as instâncias administrativas.
E aí vem, dia 12 de abril de 2021, tem a alteração do CTB para ampliar a margem de 20 pontos para 40 pontos para as pessoas que não têm infrações gravíssimas. E aí pergunta nesse caso, gera o cancelamento do processo de suspensão com base na nova lei, mesmo que o processo ainda esteja ocorrendo? Aqui também a resposta é afirmativa. Mesmo que o processo de suspensão tenha sido instaurado antes da Lei 14.071, mas você ainda tem prazo para apresentar defesa, tem prazo para apresentar recurso, ainda vai ter julgamento do seu processo, ou seja, o processo ainda não se encerrou. Para as infrações cometidas antes do dia 12 de abril de 2021, aplicam-se os limites previstos na Lei 14.071, que foi a lei que ampliou essa pontuação para as pessoas que não possuem infrações gravíssimas. Nos casos de processos instaurados, cuja instância administrativa ainda não tenha sido encerrada. Então, se você ainda está discutindo ali, tem possibilidade de defesa, o processo ainda está acontecendo, vai ter julgamento ainda no futuro, então, nesses casos, por mais que o processo tenha sido instaurado lá em 2020 ou 2019, mas você ainda está recorrendo, e aí durante esse período veio a nova lei aumentando o limite de pontos, e se você se enquadra nesses requisitos, você também aproveita e é beneficiado por essa lei, e consequentemente o processo de suspensão também é cancelado. Então, nesses dois casos que vimos, é possível pedir o cancelamento do processo de suspensão quando instaurado na nova lei e você já se enquadra nessa lei nova, ou quando instaurado antes da lei antiga, todavia você ainda está recorrendo, o processo ainda está acontecendo, veio a lei nova, ampliando o limite de pontos, e você se enquadra na lei nova. Então, compartilhe essa dica com seus amigos, muitas pessoas não sabem dessa informação. Deixe a sua curtida para ajudar a gente a crescer ainda mais, e te espero no próximo vídeo.